falar sobre regimes políticos, mais especificamente nazismo e fascismo. Entendendo a história como uma ciência que leva a reflexão e análise crítica das experiências humanas, reconhecemos que nossos admiradores e ouvintes devem ser levados a esse tipo de situação. Extrapolando o esquematicismo imposto por muito didático, é de suma importância que coloquemos assuntos de fronte de diversas formas de entender o comportamento do homem. O que você sabe sobre Hitler? Hitler nasceu em 1889, em uma cidade chamada Braunau, na Áustria. Era pobre e teve a infância marcada por mágoas e fracassos. Estando em Munique, aos 25 anos, se alistou para o exército, participando da Primeira Guerra Mundial. Foi condecorado com a Cruz de Ferro por mérito militar. Em setembro de 1919, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores Alemães, que no ano seguinte passou a se chamar Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Quando Hitler assumiu o poder do partido, foram atribuídas as siglas nazi. Antes de falarmos sobre nazismo ou fascismo, que é o nosso propósito neste vídeo, tiramos algumas ideias impostas por eles. O totalitarismo era um governo ditatorial em nível absolutista. Nada deveria estar fora dele, nada deveria estar acima dele, tudo deveria pertencer à nação. Ultranacionalismo, um exacerto extenso do nacionalismo em que todos, por amor à nação, deveriam fazer qualquer coisa, da doação até o suicídio. Autoritarismo. O povo deveria ser extremamente obediente em relação às figuras que representassem poder, Estado, crer, obedecer e combater. Unipartidarismo, isto é, deveria haver apenas um partido e que vários partidos eram sinônimo de desordem, vindo da democracia. Militarismo, estimulou a indústria bélica e militarização da nação. Servia em sua essência para reafirmar a nação e o sentimento nacionalista. Com a ascensão do nazismo do país, ela simplesmente disparou. A produção se estabilizou, a educação melhorou, o partido nazi tirou o país do caos de 29. O que você entende de Hitler e o nazismo? Hitler era extremamente nacionalista, repudiava os judeus num antissemitismo cujas origens são difíceis de serem explicadas. Via nele um fator de corrupção do povo alemão. Cristo e Marx, dois judeus, pregavam a igualdade entre o homem e a resignação, ideias que Hitler considerava nocivas ao povo alemão. Daí surgiu a doutrina racista, segundo a qual os homens eram desiguais por natureza. A raça superior era a dos arianos, germânicos, altos e alourados. Na Alemanha, eles existiam em estado puro, sendo, pois, a raça sob a humilhação do Tratado de Versalhes. O povo alemão deveria agrupar-se em um único estado, a Grande Alemanha, que reuniria todas as populações germânicas. Desprezava os povos latinos e principalmente os eslavos, os quais julgavam que deveriam ser reduzidos à escravidão, dominados pelos germânicos. A pureza da raça ariana deveria ser defendida através de impiedosas perseguições aos judeus. A partir dessas ideias de Hitler, surgiu o nazismo, um regime totalitário e militarista, que se baseava numa mística e heróica regeneração nacional. Apoia-se no campesinato e não tem estrutura corporativa do fascismo. A grande prova disso é o Holocausto. Nós podemos ver nisso um ser irracional e racista. Ou será que existe mais por trás do Holocausto que ainda não sabemos? Um fator predominantemente econômico do que racista. Depois da Segunda Guerra Mundial, a economia alemã se encontrava em caos total por culpa dos adversários. Como os comerciantes e especuladores, os povos judeus se reuniram na Alemanha para fazer dela o seu novo lar. Porém, os judeus comercializam com pessoas que não pertencem a etnia. Então, elas só simplesmente cresciam em meio à Alemanha como um câncer, apenas sugando a economia e ficando cada vez maior. Sem gerar capital algum para o país, em pouco tempo, engenheiros alemães estavam limpando o chão de judeus. E isso perturbava os alemães e Hitler. Hitler utilizou este sentimento para fazer o Holocausto. Seu nacionalismo era tão intenso que era como se o câncer estivesse crescendo no seu cérebro. Como se já não tivesse passado isto, Hitler realizou atividades sexuais com uma judia, que passou sífilis, uma doença incurável da época. Então o líder político nazista, agora atormentado pela doença, deu um grito de basta. Este grito ficou conhecido como Holocausto. Isso não é igual a dizer que o nazismo estava certo, que as mortes foram justificadas. O fator econômico foi extremamente relevante.
não foi puramente crueldade, mas também um fator social e econômico intenso que fazia do caos um mero petismo. As habilidades de orador dele eram persuasivas e suas manifestações e comícios eram simplesmente brilhantes, valorizando a cultura alemã e dando um real show para o público. Com essa publicidade e habilidade de fala, Hitler conseguiu fazer com que fosse amado por grande parte da nação, e assim, sendo um poder bélico predominante. Finalizando a parte sobre o nazismo, promovemos alguns ideais apresentados por Hitler e Marx. A história de toda a sociedade até agora existente é a história de lutas de classe. O homem livre e o escravo, o patrício e o plebeu, o barão feudal e o servo, o mestre de uma corporação e o oficial, em suma, opressores e oprimidos, estiveram em constante antagonismo entre si, travaram uma luta interrupta, umas vezes oculta, aberta às outras, que parou sempre com uma transformação revolucionária de toda a sociedade ou com um declínio comum de classes em conflito. Nós queremos, um dia, não mais ver classes em castas. Portanto, comecem já a erradicar isso em vocês mesmos. Não queremos um dia ver no Reich uma só peça. E vocês devem já se educar nesse sentido. Nós queremos que esse povo seja, um dia, obediente. E vocês devem treinar essa obediência. Nós queremos que esse povo seja, um dia, pacífico. E que vocês devem ser pacíficos. No meio dessas constatações, podemos observar que a diferença entre nazista e comunista girava em torno da importância dedicada à luta de classes. Do ponto de vista de Marx, a luta entre as classes era fundamental para a recorrência das transformações históricas ao longo do tempo. Por outro lado, Adolf Hitler via que a extinção das classes sociais era uma suma importância para o desenvolvimento de uma nação harmoniosa. Assim surgiu o chamado anticomunismo, que era professado pelos nazistas, não apenas por este fator, mas porque o Partido Nazista teve que enfrentar de frente o Partido Comunista em domínios alemães. Fascismo. Fascismo é uma corrente política que ocorreu na Itália, opondo-se a diversos liberalismos, socialismos. Surgiu no período entre guerras e abriu caminhos para o surgimento de diversos outros movimentos e regimes de extrema-direita, capitalismo. O fascismo italiano assumiu que a natureza do Estado é o superior à soma dos indivíduos que compõem e que eles existem para o Estado. O fascismo tinha como princípio características o totalitarismo, a liderança carismática, o corporatismo, o nacionalismo, o militarismo, o expansionismo e o companheirismo entre os fascistas. Benedito Mussolini, num discurso proferido na Câmara dos Deputados no dia 26 de maio de 1927, disse uma frase que define concisamente a ideologia do fascismo. Tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado.